Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Azevedo, sou professora de Química aqui do Pró-Medicina e eu vim te fazer uma pergunta. Bebida adulterada pode matar? Pode sim. Hoje nós vamos conversar sobre uma série que não é muito conhecida, mas é muito real. Antes disso, dá um like aqui, curte, se inscreve no canal e eu já volto para te contar um pouquinho sobre essa série. Então, antes da gente falar sobre a série, eu quero te lembrar alguns conceitos químicos para você entender o assunto de hoje. Você já escutou falar sobre o etanol? Etanol é um composto orgânico da classe dos álcools que apresenta hidroxila no seu carbono. E esse carbono tem que ser um carbono saturado, lembra? Carbono só de ligações simples. Esse etanol é muito famoso. O etanol, ele é usado no álcool, sabe o álcool 70, por exemplo, que ficou muito famoso lá quando o Covid chegou pra gente, a gente precisava usar o álcool 70. O etanol também é muito utilizado como combustível fóssil nos carros e principalmente nas bebidas alcoólicas. Aquela cervejinha tem na sua composição etanol. E aí, o nome da série é metanol. Opa, você está estudando com a gente já sabe que a terminação "ol" no nome significa que são compostos da mesma classe, etanol e metanol. Já te mostro qual é a diferença entre eles. Uma dose, você fica cego. Duas doses, você morre. Můj přehled mi říká, že mě nepotřebujete. Prosím vás, za všema cenama vás potřebuje každý. Asi 300 litrů. Metanol, o líquido da morte. De 17 de setembro, às 22 horas, no Eurochannel. A série se passa na República Tcheca, onde Rudolf, que é um senhor, descobre que pode usar metanol no lugar do etanol para a produção de bebidas alcoólicas. A gente estava conversando até agora sobre o etanol, líquido muito famoso, como acabamos de dizer. Hoje nós vamos te contar um pouquinho sobre a série que se chama Metanol. Aí, antes de começarmos, eu quero te mostrar a diferença entre eles. Quimicamente, os dois são compostos da classe dos álcools. O que é um álcool mesmo? É uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Qual é a diferença, Carol, entre o etanol e o metanol? O etanol tem 2 carbonos em sua composição, o metanol apenas 1. Pouquíssima diferença, são as mesmas coisas? Não. O metanol é um líquido parecido com o etanol, inodor. Se você olhar, ele é semelhante em características, só que ele é muito tóxico. E é em cima dele que a gente vai fazer esse vídeo hoje, você vai achar muito legal. A série se passa na República Tcheca e o nome dela é Metanol, o líquido da morte. E por que é o líquido da morte? Rudolf, o senhor que fabricava as bebidas alcoólicas, percebeu que o metanol não tinha tanta diferença assim do etanol, a não ser pelo preço. Ele tinha o mesmo cheiro, ele tinha as mesmas características, mas era bem mais barato. Ele começou a fabricar bebidas alcoólicas, uísque, vodka, cerveja, com o famoso metanol para lucrar mais. Só que é aí que vem o problema. Em menos de um mês, o líquido produzido por Rudolf já tinha matado mais de 38 pessoas e envenenado mais de 80. É um caso real, tá, gente? Aconteceu mesmo na República Tcheca em 2012 e tem outros exemplos. Aconteceu também na Guerra do Golfo. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a química da história. O etanol, ele é um álcool, 2 carboninhos, lembra disso? Muito utilizado por gente. Ele é produzido encontrado a partir de fontes vegetais. Lembra da cana-de-açúcar? Já o metanol, ele é obtido através de fontes minerais. Principal diferença. Apesar de serem muito parecidos, a toxicidade do metanol é muito maior. E como você vai fazer medicina, eu vim aqui para conversar um pouquinho também sobre a bioquímica dessa história. O metanol, ele sofre oxidação quando dentro do teu organismo.
essa oxidação é feita pela enzima catálase. Ela também está envolvida no processo de retina, no processo de metabolismo da visão do nosso organismo. Quando você tem o metanol, essa enzima fica usada nesse processo de oxidação, diminuindo a ação dela na visão. Então, a produção do aldeído e do ácido carboxílico impede essa química da visão, trazendo a cegueira nos indivíduos que tomam bebidas adulteradas com metanol. Além da cegueira provocada por essa catálase, produção de aldeído e ácido carboxílico, esse ácido fica disponível no teu corpo, aumentando a acidificação dele, né? Diminuindo o pH, o que traz um problema maior no rim, no fígado e pode trazer até a morte dos indivíduos. A gente acabou de falar sobre a cegueira, né? Trazendo uma relação para o dia a dia, uma dose de uma bebida alcoólica com alto teor, né, de álcool, sendo metanol, causa cegueira. Com 2 doses, as pessoas eram levadas à morte, na história da série e na vida real também. Por isso que os sintomas da intoxicação variam, de acordo com a quantidade de metanol presente na bebida. Na legislação brasileira, a gente tem uma certa tolerância com o uso de metanol nas bebidas. É possível utilizar 0,25 ml para cada 100 ml de bebida alcoólica. Então, a gente poderia usar 0,25 ml de metanol em 100. Lembra de soluções? A gente conversa essa quantidade também no conteúdo Soluções aqui dentro da Química. Só que as adulterações dessas bebidas, elas estão sendo um pouquinho exageradas, né? A quantidade é de 0,25 para 100 ml, quantidade tolerável. Estamos encontrando bebidas alcoólicas com 60 ml de metanol, 240 vezes mais do que a legislação permite. O que a gente começa a perceber é que você tem uma porcentagem maior do que 50% nessas bebidas adulteradas de metanol. Isso é muito perigoso. Os sintomas são muito claros: dor de cabeça, vertigem, enjoo, dilatação das pupilas. Lembra que a gente conversou que o metanol sofre oxidação no seu corpo, produzindo aldeído, nosso famoso metanal, e o ácido carboxílico, nosso famoso ácido metanóico. O aldeído, na sua oxidação, está diretamente relacionado com a cegueira, lembra? Então, essa pupila dilatada já é um sintoma de uma adulteração de bebida ali. E o excesso de ácido carboxílico no teu corpo diminui o seu pH, causando uma acidificação maior, o que traz também aí um enjoo, por exemplo. Esses sintomas eles podem aparecer após 1h30 de consumo. Então, cuidado com as bebidas alcoólicas adulteradas por aí. Aqui no Rio, a gente conhece vários casos de casas de festas que vendem bebidas adulteradas. Com certeza tem a ver com a quantidade de metanol utilizado pela porcentagem e legislação brasileira. Você já assistiu essa série? Se não assistiu, vai lá. Tem muita química, muita coisa interessante para conversar. Fala um pouco do processo dentro do organismo, tem muita bioquímica. Se não assistiu, corre, não perde tempo. Se você tem alguma ideia aí do que a gente pode conversar sobre química, bioquímica, alguma curiosidade, alguma série, algum filme, conta pra gente. Não esquece de deixar o like, curtir, comenta. Um beijo e eu te encontro no próximo vídeo.